Aposto que algum dia na sua vida você já ouviu alguma frase como essa que está aparecendo aqui na tela, I work like a slave, e ficou tipo, mas que? I work like a slave? Eu trabalho, gosto um escravo? Não tem nada a ver se like é gostar, o que é que ele está fazendo nessa frase aqui? Não está fazendo sentido. Mas calma, like nem sempre é gostar em inglês. A gente pode usar o like em um outro contexto um pouquinho diferente para fazer comparações. Nesse caso, like vai significar como, igual, parecido, é para comparar, para falar que alguma coisa é como a outra, parecida com a outra, igual a outra. Então, nessa frase específica aqui, I work like a slave, seria eu trabalho como um escravo, ou seja, a pessoa deve estar falando que trabalha muito, igual a um escravo, que inclusive é meu caso, mas não tem problema porque eu curto meu trabalho, então, de buenas. E agora vamos supor que você tem aquele amigo palhação, da zoeira, que só gosta de fazer piadinha, aí vem alguém e fala, he's like a kid. He is like a kid. Que eu contraí aqui, ó. He's like a kid. O que é que essa pessoa está falando? Não é ele gosta uma criança, é ele é como uma criança, ele é igual uma criança. Então, moral da história, like pode ser sim o verbo gostar, por exemplo, I like pizza, eu gosto de pizza, mas não necessariamente, podem vir contextos que ele vem como comparação. Olha mais um exemplo aqui bem legal. Michael Phelps swims like a fish. Michael Phelps swims like a fish. Ou seja, o Michael Phelps nada como um peixe, igual a um peixe. E aí agora você pode estar pensando, fácil demais, aprendi, já vou até fechar esse vídeo. Mas não faz isso não, porque tem uma pegadinha aqui ainda. Apesar do like ser uma palavra de comparação, tem mais uma, que é a palavra as, as. E essa palavra aí pode gerar uma confusão, pode ser uma pegadinha, você pode usar errado. Ao invés de like era para ser as, ao invés de as era para ser like. Então fica aí que eu vou te explicar justamente isso agora. Olha essa frase. She works as a doctor. She works as a doctor. O que eu estou falando aqui? Ela trabalha como médica. Mas eu poderia usar she works like a doctor? Sim e não. Sim, porque seria uma frase certa, mas não porque não estaria dizendo a mesma coisa. Quando você quer falar de uma profissão da qual a pessoa trabalha, você vai usar as. Se você falar like, fica um pouquinho diferente, ó. She works as a doctor, ela trabalha como médica. Se eu dissesse she works like a doctor, seria ela trabalha igual uma médica. Vamos supor que a gente está num assunto falando que médico trabalha demais, e você trabalha demais também. Aí você vai e fala, I work like a doctor. Quer dizer, eu trabalho igual um médico, não quer dizer que você é um médico. Só que você trabalha tanto quanto. Então, para falar que alguém realmente é aquela profissão, você vai usar o as e não like. Por exemplo, I work as an English teacher. Eu trabalho como um professor de inglês. Mas calma aí que não é só nesse contexto que usamos o as. Tem mais um. Quando você quer falar da função de alguma pessoa ou alguma coisa. Não é só trabalho, pode ser a função que algo desempenha também. Então, olha aqui o exemplo. I use my laptop as a work tool. I use my laptop as a work tool. Que significa, eu uso meu notebook, laptop é notebook, como uma ferramenta de trabalho. As a work tool. É a função que meu notebook desempenha, então eu vou usar as nesse contexto. Nesse exato momento aqui, por exemplo, eu estou usando o meu celular para gravar esse vídeo. Então eu poderia dizer algo como I'm using my cell phone as a camera. I'm using my cell phone as a camera. Ou seja, eu estou usando o meu celular como uma câmera. É a função que ele está desempenhando. Então vai ser as. Então, ó, vamos ver agora se você está manjando da palavra. Dá glória. Então vamos ver agora se você está manjando da parada. Como é que você diria em inglês, ele caiu igual uma pedra? Vou dar uma dica para você aqui, ó. Caiu é fell. Pedra é rock. Então o que você usaria aí? Like ou as? Seguinte, a frase ficaria He fell like a rock. Like a rock. Como uma pedra. Por quê? Porque aqui ele não está desempenhando uma função de pedra. É só uma comparação normal. Ele caiu igual uma pedra. Então vamos usar like. Mas se fosse algo como eu estou usando essa pedra como um martelo, aí sim seria as, porque é a função que a pedra está desempenhando, uma função de martelo. Aí seria I'm using this rock as a hammer. I'm using this rock as a hammer. Então essas são as diferenças básicas de like e as. Mas não acabou, porque eu quero falar de um detalhe aqui bem legal da palavra as, que é a combinação as, adjetivo, mais as.
isso vai dar uma ideia de tanto quanto. Por exemplo, se eu falo as good as, tão bom quanto, as tall as, tão alto quanto, as bad as, tão ruim quanto. Então olha só como é que isso fica em frase, ó. I'm as tall as Peter. Ou seja, eu sou tão alto quanto Peter. Mark is as fast as John. Mark is as fast as John. Ou seja, o Mark é tão rápido quanto o John. Mas enfim, o resumo aqui, a moral da história, o que eu quero que você leve para sempre desse vídeo é que like nem sempre é um verbo, pode ser usado para comparar, mas que também existe a palavra as, que também é usada para comparação, mas são um pouco diferentes. Então se atente a essas regrinhas bem básicas aí que eu te passei, que você não vai cair em nenhuma armadilha. E claro, te vejo no próximo vídeo.